Louvado seja Deus, capítulo de número 33 vai mostrar para a gente o início de um reinado de um homem por nome de Manassés. Aleluia! Descendente de Ezequias, descendente da linhagem real. Esse homem, após Deus dar a enfermidade a Ezequias, dar a cura a Ezequias, Deus ele tira tudo que Ezequias tinha e prova o teu coração. E no decorrer desse tempo, quando Ezequias já não se fazia mais presente, Manassés ele assume o trono, assume o posto de rei de Israel. A Bíblia diz que com 12 anos de idade ele assume o reinado. Só que este homem ele começa a fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor. Desde menino, a palavra vai dizer para a gente que a gente já conhece o que a criança vai ser, que tipo de caráter ele vai ter. E a Bíblia diz que ali Manassés ele reina sobre Israel por 55 anos. Só que nesse decorrer desses 55 anos de reinado, ele começa a levantar falsos deuses de esculturas e algo que ali afronta Deus. E a Bíblia diz que esse homem, ele quando estava a perder todo o seu reinado, é cativo, ele põe no teu coração de se consertar diante de Deus. E ele coloca no coração um propósito de mudança. Ele ora ao Senhor, o Senhor dá a ele uma nova oportunidade. Mas a Bíblia diz que após o seu falecimento, o seu filho toma ali o teu lugar. Um homem por nome de Amon, ele toma o lugar e ele ali reina por 2 anos dentro de Israel. Com 26 anos de idade ele começa a reinar. E ele só reina somente 2, porque a Bíblia diz que ele fez tudo pior do que o seu pai fazia, porque ele começou a fazer igual o pai, errado, e Deus falando, e os profetas se levantam, mas ele não estava ouvindo. A maldição desse homem, ela não era uma maldição 100% hereditária. Ele tinha o poder das mãos de quebrar. Por quê, pastor? Porque Manassés, quando teve a oportunidade, ele rejeitou aquilo que o inferno oferecia para poder se render aos pés do Senhor. Então ele teve ali um momento de treva, onde quebrou aquele laço que estava sobre a vida de Manassés, e quebrando dele a sua geração, automaticamente fica livre da maldição hereditária. Mas eu quero dizer para você que nessa noite que nós temos o costume de dizer: a minha maldição vem de fulano, a minha maldição vem lá da minha descendência. Já veio, irmão, já parou. Quando você entrega os caminhos ao Senhor e você segue na presença, não tem maldição hereditária, não tem capeta no inferno, não tem ninguém que consiga te destruir se você não deixar. Nós queremos um Abraão responsável pelos nossos. É fácil assim. Manassés ele erra, mas ele reconhece o seu erro. E aí a gente vê que Amon ele erra, mas não reconhece o seu erro. E um homem que era para ter um reinado brilhante, com 2 anos perde o seu reinado, porque quem estava junto com ele dentro do reino se levanta e diz: vamos matar ele. E eles matam. Esse homem perde o seu reinado, mas ele tinha um filho chamado Josias. E esse menino com 8 anos de idade, após o pai ser morto, alguns que estavam junto ali com ele, além do povo, fizeram trairagem com o rei. Mataram o rei ali dentro do palácio, sem ele ter o poder de se defender. E o povo se levanta e diz: manda matar. E começam a matar um a um que tinham feito mal ao rei. E aí colocam ali Josias com 8 anos de idade para poder tomar conta de um palácio inteiro e de uma nação inteira. Aí eu quero dizer para você nessa noite: esse menino com 8 anos de idade, qual era a capacidade que ele tinha de tomar conta de uma nação? Qual a capacidade que ele tinha de tomar conta de um reinado? Com 8 anos de idade, era simplesmente uma criança. Mas a Bíblia vai dizer que lá em Jeremias, ele vai ter um diálogo com o profeta Jeremias, dizendo: ei, Jeremias, desde o ventre materno eu já tinha te separado.
Era Deus dizendo: desde lá tua linhagem já estava descrita para poder reinar. Desde lá você já tinha sido escolhido, porque eu sabia que você era uma pessoa fora de série. Irmão, diferente quando a gente aceita o problema e a gente pega aquele problema, faz dele ali uma desculpa, ficarmos ali acomodados na nossa dificuldade. A diferença do homem natural e o sobrenatural é essa. Porque se eu vejo o meu problema me afetando, eu tenho que ir de encontro a esse problema e mostrar para ele que meu Deus é maior que ele. Ainda que não seja fácil, mas temos que mostrar. Porque certa feita Jesus ele chega na cidade e um homem que tinha um filho ali que os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. E muitos tentaram e não conseguiam. E eles disseram para ele: leva até Jesus, ele está na cidade. É o que eu aprendi: quem quer faz, quem não quer põe. Ou procura um culpado. Naquele dia não procurei culpado, só eu e você. Não adianta dizer: vou te amar. Deus diz: não, isso comigo não rola. Porque esse homem chega diante de Jesus com seu filho nos braços e diz: mestre, eu não creio mais que tu pode curar ele, porque já passou por tantas mãos e ninguém conseguiu curar. Mas me ajuda a ter fé, me ajuda, liberta ele. Deu para entender? Se tu não consegue, clama a ele que ele faz por você. Mas não podemos parar e ficando olhar para a nossa situação, deixando a situação destruir as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Tem muitos que estão se levantando com mensagens ali de motivação às nossas vidas. Aleluia. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu não consigo arrumar emprego, eu não consigo isso, eu fico em casa por causa daquilo. Irmão, é desculpa, porque quem quer faz. Sabe por quê? Você já pensou jogar a responsabilidade em cima de um menino de 8 anos de idade para tomar conta de uma nação? Naquele tempo o rei sentava e vinha aqueles que vinham pedir para o rei julgar para a causa. Não era como hoje, aonde no final do culto vem um ou dois conversar com o pastor. Naquele tempo era fila e passava dias e dias julgando as causas. Aleluia. E questionamos muito e reclamamos muito no dia de hoje. E paramos de ver a grandeza do nosso Deus. Jesus ele deu a libertação àquele jovem. E aquele homem adquiriu dentro dele a fé novamente. Mas eu quero dizer para você que quem curou aquele homem não foi exatamente somente o Jesus. Foi a fé que estava no coração. Mesmo eu não tendo fé, eu procuro onde não tem. Mesmo eu não tendo condição, eu vou procurar onde tem para poder me socorrer. Preguei semana passada acerca dos homens que desceram o telhado de um paralítico. Isso aí não é mostrando, eu não vejo solução, mas nós vamos achar a solução. É você não se acomodar com a sua dificuldade. Por quê, pastor? Certa feita uma pessoa disse para mim assim: eu preciso trabalhar, eu não consigo, eu preciso arrumar um emprego, mas eu não acho. Eu disse assim: eu tenho serviço para você, quer? Então, eu estou procurando que serviço. Eu falei assim: eu tenho que bater completo o dia inteiro. Ah, não, é muito pesado. Eu falei: não quero. Não quero, irmão. Porque quem quer não vai medir esforço para poder levar o alimento para dentro da tua casa. Sabe por que eu estou dizendo? Porque uma das pessoas que mais foi provada nessa área até o dia de hoje, aqui, foi eu. Eu digo por minha pessoa, exemplo meu, não vou dizer ninguém. E Deus me provou em várias áreas e eu todas elas procurei meio de achar uma maneira de trazer o sustento honesto para dentro da minha casa. Aleluia. Aleluia. E é normal a gente dizer hoje: eu vou sentar e Deus vai me sustentar, Deus vai me manter. Irmão, para com esse negócio. Já passou o tempo da gente ser crente menino. Já passou o tempo da gente ser um crente que se acomoda pensando que eu vou deitar na rede e Deus vai mandar lá de cima. Ah, mas Deus fez com Elias, Deus fez com fulano, Deus fez, mas hoje a gente tem a condição que eles não tinham. E a gente não pode se comparar a um profeta que foi levantado lá atrás e viveu o que a gente jamais vai viver no dia de hoje. Oh, glória. Porque nós
Porque eu aprendi que Deus ele vai abençoar aquele que se levanta, arregaça as mãos e vai fazer a vontade dele. Aí nós temos um exemplo dentro da palavra acerca das formigas que trabalham. Quando chega o tempo difícil, eles estão abastados. Quando chega o tempo da chuva, a sua casa está abastada de comida. E nos dias de hoje o povo quer fazer o quê? Vou esperar chegar o dia mal para mim se levantar. E quando chegar o dia mal, você já não pode não ter mais oportunidade. É que nem aconteceu com Josias. Se ele tivesse dito, eu vou deixar mais para frente, quando eu crescer mais um pouquinho, para poder liderar esse povo. Será que Josias tinha ficado colocado no livro das crônicas como um dos reis mais novos e que foi capaz de sustentar um reinado inteiro, uma nação inteira diante do altar do Senhor? E diferente, ele não aceitou a maldição sobre a sua vida, porque o pai errou, o avô errou. Não é porque eles erraram quando ele carregaram uma maldição em cima de mim. Josias olha na situação e diz: eu não vou fazer igual, eu vou fazer diferente. E a Bíblia diz que a sua juventude, ele começou a purificar Israel. Ele começa a purificar o reinado. Ele começa a purificar quem estava com ele. Ele começa a se levantar com 8 anos de idade, a mostrar que hoje não existe aquele que, eu não consigo, eu não vou fazer porque eu não posso. Pode, tu não faz porque tu não quer, porque a palavra do Senhor diz que tudo eu posso naquele que me... Aleluia! E o Senhor tem provado a cada dia nós que dizemos: eu não consigo. Quando eu digo eu não consigo fazer isso, o Senhor vai te provar para você aprender que você pode, que você consegue. Aleluia! Irmãos, eu digo para a igreja, porque a cada dia eu tenho enfrentado algumas dificuldades e barreiras que eu achava que eu não tinha condição de suportar. E eu tenho me levantado a cada dificuldade porque o Senhor tem me sustentado. Mas eu tenho que fazer por onde? Ali eu recebo da parte dele a ajuda que eu preciso. Glória Jesus. Desde quando eu me converti, eu ouvia dizendo que havia uma maldição sobre a vida do meu pai. A maldição da pobreza. A maldição ali de carregar o que ele tinha de ruim sobre a vida. Para quem não sabe, por muito tempo, desde novo, ele mexia, passando pelos trabalhos de marcaria, metia os pés. E quem mexe com o trabalho, ele vai sair sujo do trabalho. Se o trabalho é para um, eu meti o pé. O demônio que era dono do despacho vai vir atrás de quem? E isso traz maldição sobre a minha vida. Costumava ouvir ele mesmo, encher a boca muitas vezes para dizer que passava pelo despacho, se tivesse o frango pegava, levava, matava e comia. Ou vendia, se achasse cachaça, bebia, pegava dinheiro. Só fazia mal? Peraí, irmãos. Mas não é porque outro tem que errar também. Não é porque a gente muitas vezes temos um pai ausente, uma mãe ausente, que a gente tem que ser ausente com os nossos. Não é porque eu tive um pastor carrasco, ali, ignorante, muitas das vezes, ou aquele que se resguarda muito, que eu vou fazer da mesma maneira com os demais. Não é porque alguém me tratou mal que eu tenho que tratar o outro da mesma maneira. Temos que parar com esse negócio: eu sou assim por causa de fulano, eu aprendi com ciclano. Irmão, para com isso, a salvação individual. Se você botar a culpa do outro, naquele grande dia Deus vai dizer: comigo isso não vai colar. Mas a culpa é de fulano. Não, peraí. Presta atenção ao uso da palavra. Quando Arão se levantou como sacerdote, Deus levanta seus filhos junto. Os filhos seguiram o padrão de Arão? Seguiram o padrão de Arão? Não. Deus ele combina os dois. Aí você olha, Deus levanta um homem com o nome de Samuel, rei, sacerdote e profeta, juiz. Porque Samuel ele reinava antes de Saul. Não tinha uma coroa, um título, mas reinava porque ele julgava a causa ali como sacerdote, como juiz, como profeta de Deus. E os seus filhos foram levantados para fazer a vontade do
eu entendo. Esse dia eu vi um pastor pregando dizendo: meu filho, eu sou pastor, meu filho vai ser pastor também, porque a minha casa é assim. Eu vou consagrar o meu filho a pastor e ele vai ter que ser. Não é dessa maneira. Ali a gente pensa que pastorear é para todo mundo, não é. Tem que nascer com o dom, tem que aprender a apanhar, tem que aprender a sofrer e tem que aprender a amar o outro. É o que Manassés não tinha, mas quando tentou, o Senhor diz: agora para tu já é idade, mas ainda tem a oportunidade de você consertar. Quer? Aí o filho vem: eu não tenho, eu sou rei, eu tenho título, mas eu não tenho amor, não tenho obediência, não tenho nada. Deus diz para mim: não serve. Por que será que Deus esperou tantos anos para levantar um homem para poder morrer na cruz? Por que será que Deus esperou tanto tempo para poder ele se descer como carne e ir para dentro de uma cruz? Porque ninguém tinha a capacidade de fazer o que ele fez. Sabe por quê? Porque botamos desculpa. Eu sou crente, eu sou melhor do que o outro, mas eu não quero viver o que o outro vive. Eu sou crente, mas eu não quero passar o que o outro passa. Aleluia, aleluia. Eu fico olhando essa geração de hoje, irmãos, isso tem me dado algo terrível dentro de mim, porque muitas das vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente até peca. Sabe por quê? Porque não é porque eu sou pastor, a minha filha tem que ser uma pastora, não. Se Deus colocar para cima da vida, amém. Se ela falar: eu quero seguir no caminho, é ela com Deus. Eu não posso fazer nada, ao contrário. Cada um vai seguir o seu destino, seja ele com Deus ou não. Cabe a mim ensinar o caminho. Se quer, não quer, não posso fazer. Mas hoje queremos forçar, e a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Tá? E muitas das vezes dói, irmão, a gente vê uma pessoa, um filho ou um parente que a gente ali se perder e a gente não pode fazer nada, mas é uma escolha. Manassés teve escolha. Ali Amon teve escolha. Do mesmo jeito que Josias teve escolha. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quantos que a gente vê no dia de hoje que poderia hoje estar se desempenhando para o Senhor, mas não, prefere a bagunça, prefere a balada. Eu vim desse meio dessa bagunça, eu sei como é que é, irmão. Eu aprendo hoje. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas dizendo: o único arrependimento que eu tenho de não ter conhecido Cristo antes. Mas será que se eu tivesse conhecido Cristo lá atrás, eu tinha vivenciado tudo o que eu vivi com Ele? Será que eu tinha passado? Será que eu tinha dado valor e amado a Cristo do mesmo jeito a qual eu ando no dia de hoje? Temos que parar e analisar, irmãos. Quem faz a diferença é a gente. A Bíblia diz que Josias ele faz uma reforma dentro do templo, dentro do reinado e dentro de Israel. É tempo da gente parar e entender que a reforma começa pela gente, a mudança começa pela gente, a transformação vem primeiramente pela gente. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizer para mim: você vai morrer igual teu pai. Para quem não conhece e não sabe, meu pai gostava de uma cana, irmão, e bebia. Pensa numa vergonha que dá. E se eu não tivesse tomado cuidado no decorrer da minha vida, eu ia viver no mesmo. Muitas das vezes eu via meu pai chegar já bêbado em casa e quebrar as coisas. E quando eu comecei a crescer, que eu casei, que eu comecei a achar que eu era dono do meu nariz, eu comecei a fazer o quê? Brigava com a mulher, quebrava tudo de casa. A gente aprende. Mas um dia eu parei, eu falei: mas peraí, pensa numa vício que eu tenho. Eu compro hoje cada manhã. Aí o dinheiro que é para mim servir para outra coisa, eu vou fazer o quê? Comprar tudo de novo. E eu não era crente nessa época, não. E isso começou a penetrar no meu coração de uma maneira a qual eu comecei a falar: eu vou fazer diferente. Quando eu começar a brigar com a mulher para não ter algo pior, eu vou sair para a rua. Foi quando eu comecei a amadurecer, a entender que não é do jeito que eu quero. Não tem só eu. Tem vidas ao redor. Quando eu sou uma pessoa ignorante, arrogante, quando eu sou uma pessoa insuportável, são poucos que vão ficar ao meu redor. São muitos poucos. Você vai contar nos dedos ali de um a dois que fica aqui, dizendo: eu só estou ficando perto
E hoje, eu me alegro quando alguma pessoa diz para mim assim: eu gosto de ficar perto de tu, eu gosto de ouvir tu falar, eu gosto de ouvir. E daí tem alguns que gostam de dizer que gosta de ver eu pregando, irmão, não acredito muito mais. Né, Marcelo? Mas é dessa maneira, a gente se alegra, porque outrora ninguém queria ficar perto, mas hoje está. Então cabe a mim, eu era uma pessoa insuportável, mas hoje a gente vê que a mudança depende de quem? Aleluia. É 50% meu, 50% dele. Se eu mudar, ele vai fazer o resto. E se eu não mudar, o diabo toma conta. Aí eu vou dizer que no final a culpa era do diabo, porque olha, ele fez isso. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo ele te oferece, você pega se você quiser. E não precisa ser crente para saber disso não. A gente muitas vezes chega numa roda de amigos, eles estão bebendo, eu vou beber se eu? Aí eu vou botar a culpa do meu amigo? Foi ele que me deu a bebida? Existe diferença. Estamos indo para o inferno achando que Deus vai tirar a gente de lá porque eu vou botar desculpa dizendo que o diabo me levou para lá. Não. Porque a Bíblia vai dizer para a gente que havia dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha de tudo. O pobre não tinha nada. Tudo que o rico tinha, ele tinha ao contrário. E ainda para ajudar, o corpo dele era tomado de ferida. Ao ponto dos cachorros do rico lamberem suas feridas. Ele procurava comida na migalha da mesa. As migalhas que caíam da mesa, ele procurava para ir se alimentar. Mas naquele grande dia, a riqueza não comprou a salvação daquele homem. O dinheiro não comprou, morreu os dois. A Bíblia diz que o rico é levado ao inferno. E aquele que não tinha nada é levado aos braços de Abraão, ao seio de Abraão. Quando eu falo seio, não quer dizer os seios que nem as mulheres têm. O seio quer dizer que ele trouxe ele ao lodo. Ele apertou, segurou, ou seja, eu levei ele até entreguei aos braços de Abraão. E nós vemos que Abraão, ele pega aquele homem cheio de ferida e trata ele com o maior carinho, ao ponto de o rico olhar e dizer assim: pai Abraão, eu vou trazer para gente hoje, como eu imagino que ele falaria, pede para esse mendigo aí que está do teu lado trazer água para mim, porque em vida eu era rico, ele comia da minha mesa, pede para ele trazer água. E aí onde eu vejo, irmãos, o Senhor me fez refletir algo. No dia que eu estava, no dia do inteiro da Maria Ventura, o Senhor falou comigo, a gente descendo antes para levar para fazer o sepultamento. O Senhor falou comigo algo terrível. Eu já tinha ouvido algumas pessoas dizendo, mas não tinha parado prestando atenção. O Senhor falou comigo assim, ó: sabe quantos engenheiros estão aqui? Sabe quantos homens ricos estão aqui? Sabe quantos sonhos e projetos estão aqui? Sabe quantas pessoas que deixaram de viver o que era para viver estão aqui? Sabe quantas pessoas que abandonaram o Evangelho estão aqui? Aleluia! E o Senhor disse para mim: o lugar mais rico que tem em terra é aqui. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente pensa em tudo, queremos tudo, mas quando fechamos os olhos, partimos, não leva nada, fica para trás. Você vai levar com você os seus sonhos, os seus projetos. Aleluia. Quantos não abrem mão da família para poder ter uma vida financeira boa? Quantos não abrem mão da família para jogar bola com os amigos? Quantos não deixam de viver a família ou viver algo para poder estar enfiado em tudo quanto é coisa aí que não agrada ao Senhor, e esquece que os bens maiores e preciosos é a nossa casa? É isso que Manassés não entendeu, é isso que Amon não entendeu, mas Josias entendeu. Enquanto eu me colocar de pé, a minha casa está de pé. Enquanto eu estiver de pé, o reinado está de pé. Enquanto eu estou de pé, a nação vai estar de pé. Porque quando eu me coloco de pé, ele vai à minha frente e vai quebrando todo o laço que o inferno colocou. Aleluia. São coisas que
e eu encerro aqui. Eu tenho o costume de brigar constantemente, porque o povo em casa espera quando dá 7 horas, 5 das 7, são 5 para se arrumar. Quando dá 5 para 7, sai derrubando todo mundo e chega aqui quase 8 horas. Aí, o homem um pouquinho mais à frente. Eu vou colocar o sapato ali, não pôs a roupa minha de vir para a igreja, 5 minutos está pronto. Tem vez que eu mando mensagem com o pastor Elias e falo, 7h20 eu estou aí, 7h20 eu saio de casa, 5 minutos eu estou na casa. Quando dá 7h30 eu estou na igreja. E aí? Porque nós não nos organizamos, irmão. Muitas das vezes a gente deixa de poder se organizar para vir para a casa do Senhor. Aí quando vai passar um filme bom na televisão, a gente lava a roupa, limpa a casa, limpa tudo, organiza tudo, deixa a janta feita para poder parar na frente de uma televisão que não vai me levar para o céu, não vai me dar salvação, não vai mudar minha história, para poder eu ficar ali. Mas eu fiz tudo. Esses tempos eu estava analisando algumas pessoas que queriam ir ali para a casa da menina se divertir. Dona Mariana pediu para poder na Cláudia ir, na Cláudia passou semana uma bênção. Eu disse, Senhor, estou só analisando. Mas aí quando você pede para fazer em casa, até a casa dos outros limpa, irmão. Se você fala assim, não, lava minha roupa, ela vai lavar dentro da roupa, mas em casa não quer fazer. Aí nós damos um testemunho de crente como aqui, irmãos. Se nos preparamos para tanta coisa, se nos preparamos para poder aqui vir dar o melhor ao Senhor. E nessa questão eu sou chato, eu falo direto. Às vezes pede na senhora, peço que a senhora não vou prestar. Por que não vai prestar? Porque eu sei que não vai usar para edificação. Eu quero ensaiar o louvor, toma, mas se não pega eu pegar, passou o louvor uma vez. Quando você olha, está no YouTube, está não sei de onde, está não sei o que vai. Não. Tem oportunidade de se preparar para Deus se prepara? Não, semana passada eu disse para ela, o louvor que você cantou ficou horrível. Quem foi que viu que eu estava horrível? Eu não lembro quem foi que viu que eu fui, chamei a pessoa dela e falei. Foi tu? Eu não escondo não. Eu falo para ela, eu vou falar para qualquer um, porque nós estamos apresentando o quê? Para Deus. Ou a gente é Manassés, ou a gente é Josias. Ou a gente é Amon que faz de qualquer jeito, ou a gente vai ser igual a Josias. Dá o melhor Senhor. Aí com 8 anos de idade eu consigo governar uma cidade inteira, um país inteiro, uma nação inteira. Aí eu com 50 e tantos, 55 anos, reinando, sou rejeitado por Deus. E começando com 8 anos de idade, já sou colocado ali no livro das crônicas, colocado entre os 66 livros da Bíblia, dizendo como exemplo que é uma boa pessoa, que foi aquele que fez o que era reto diante de Deus. Nós aprendemos que nós somos chamados para honra ou para desonra. Quem vai caber a ser a honra ou a desonra somos nós mesmos. Já parou para pensar? Irmão, todo mundo sabe aqui que muitas das vezes a gente abre mão de fazer algo para a nossa casa. Quando chega alguém na nossa casa, chega uma visita, a gente trata o melhor possível. Deixa eu chegar na casa do irmão aqui, derrubar um copo, derrubar um prato, quebrar uma faca do irmão. Não tem nada a ver não, né? Não tem nada a ver não, isso acontece, mas eu fico em paz. Deixa teu filho fazer para você ver. Deixa o pastor chegar na tua casa com os pés sujos, quando você acabar de limpar a tua casa. Não, fique em paz, velho. Quando me manda, fica tranquilo. Isso aí nem limpei a casa. Deixa teu filho entrar com os pés sujos dentro de casa para você ver o que você faz. É o que nós fazemos, damos honra para quem está para fora e deixamos de honrar dentro da nossa casa. Damos honra para aquele que está vivendo lá fora, não sabemos como é a conduta e deixamos de honrar aquele que parou tua vida, parou tudo para poder deixar o teu ministério alavancar para frente. Eu vi isso ontem e eu parei para refletir. Quem tem que ser mais honrado dentro de casa ou no ministério é a família, porque os filhos muitas das vezes procuram o pai da onde? Preparando o sermão para pregar à noite. E o filho quer ter um momento com o pai, não pode, ele está abrindo o mundo para poder o pai fazer a obra de Deus. A esposa muitas das vezes precisa, ou o esposo precisa da esposa, a esposa está fazendo o quê? Me preparar, eu vou preparar um louvor, eu vou preparar isso, eu vou preparar aquilo, para
apresentar diante de Deus. E nós honramos quem está lá fora, honramos quem chega na igreja, quem a gente nem conhece, esquecemos de honrar aqueles que estão ao nosso redor. E aí é onde a gente entra na palavra, né, irmãos? Se eu não consigo amar e honrar aquele que está do meu lado, eu vou honrar Deus como? Eu vou honrar Deus como se eu não honro quem está comigo? Aleluia. Poderia ser fácil, irmãos. É fácil a gente ver claramente. Teve uma certa feita que aconteceu. Os meninos que tocavam a banda aqui, que ficou um tempo com a gente, saíram, foram para outro lugar. E eu, um dia que eu cheguei, eles falaram que ia vir tocar. Eu nem fui comunicar em cima da hora. Eu falei, amém, não tem problema, pode vir. Isso aqui, irmãos, é lição para a gente. E eu cheguei, quando olhei, os meninos tinham se estabilizado, fazendo tudo. E o Marcos tinha acabado de estar, chegou pouco tempo, o Marcos já estava tocando. E o Moatildo tinha acabado de chegar com poucos dias, mas já estava se estabilizando na banda. Aí você preste atenção, eu vou dar honra a quem? Quem vem cantar um hino e vai embora ou quem está aqui conosco? Eu falei para minha esposa, eu falei, peraí, vocês falaram com quem está à frente dos músicos na igreja? Pediram para eu poder tocar os instrumentos, olhar e mexer com os instrumentos de quem é da igreja? Não foi eu que eu disse, peraí, mas não é assim as coisas. Falei ou não falei? Chamei a atenção porque não é dessa maneira. Veio uma missionária lá de fora, eu vou dar honra para ela e deixar de honrar a missionária Cida, que desde o começo está conosco. Vou dar honra a quem vem de fora e vou deixar de honrar a Marcela ou a minha mãe ou qualquer um dos irmãos que está aqui. Não, irmão. Não pode. Eu sei mexer no som, mas eu tenho a pessoa que estava. Mas o irmão não sabe tanto, mas quem está aqui me ajudando é quem? Então a gente tem que aprender a honrar quem está fazendo conosco. Não existe ninguém perfeito. Deixa eu chegar um bar pregando melhor do que eu prego, eu começar a pregar o que vai encher o teu coração para ver o que acontece. Está comigo, veja o pastor fora. Deixa vir. Mas quando o outro dá as costas, atrás de quem que tu vai? Daquele que estava te liderando, e quando você dizia, olha comigo, eu orava contigo, abre a proposta, eu abria contigo, eu preciso que o médico corria contigo, eu preciso disso, vamos fazer! Aleluia. E era isso que Manassés oferecia no povo, um reinado superficial, um reinado de beleza, mas não tinha nada de santidade. E muitas das vezes aqueles que estão escolhidos como santos dentro da igreja, nós damos as costas e rejeitamos para poder buscar aqueles que estão lá fora. Aí a gente olha diante da palavra. O próprio Cristo dizendo o quê? O profeta de casa não tem? Tem honra. Certa-feira, meu irmão me procurou e falou para mim assim, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria estudar um pouco mais. Eu falei, eu te ajudo, eu te dou os estudos que eu tenho básico para você fazer, e ali vou te instruir no que eu puder. E assim, irmãos, como nada fica oculto diante dos olhos do Senhor, a pessoa estava buscando um recurso, estudo de pessoas, pastores que a gente nem conhece quem é, mas está pastor, estava debaixo do meu pastoreio. Mas eu só prestava para estar aqui na igreja, mas para quando eu vou fazer, é aquele que está lá fora. E quando vai fazer algo, eu preciso de uma campanha. Quem vai fazer a campanha? Aí você mostra que você não honra quem está contigo, você honra quem está lá fora. Mas quando você entra em aperto, você vem buscar a tua liderança ou você vai buscar Deus. Quando você não tem mais solução, não tem ninguém para fazer contigo, aí você vai procurar quem você sabe que vai dar a cara, a tapa para o inferno para poder lutar a seu favor. É assim. Os irmãos lembram quando eu falei que eu fui numa casa fazer uma campanha na casa do irmão do nosso irmão Reginaldo? Lembra? A irmã que estava, filha, ali da moça que casou com ele, diz assim, ei, meu esposo é pastor, eu sou missionário, a gente está tal, tem um tempo, tal, e ali, e começou a falar, a gente tem uma igreja, congrega, mas ninguém quis ir lá botar a mão. Quando estava o
semana. Semana ele me ligou todo alegre, irmão, todo contente, disse que o irmão dele pediu batismo. E pediu para mim fazer o batismo dele. Agora o que pode pensar, era uma alma que poderiam ter ganhado, não era? Por que não ganharam? Porque não dá crédito, irmão. Porque muitas das vezes a gente não quer se preocupar com aqueles que estão na casa. A gente não liga, a gente tem que buscar os de fora. A igreja do homem praticamente na rua de cima. E é lá no Matão, lá no raio do bairro, a igreja para você longe, para lá nos prédios. E vai se tornar, vai vir para onde? Olha a distância que está vindo buscar socorro. Aí dizem para mim que não vai para a igreja porque não quer, a igreja está sedenta, aqueles que estão perdidos estão precisando. Só não acha quem quer trabalhar na obra, quem quer cuidar, quem quer tratar, quem quer sarar essas vidas. É testemunho, irmãos. Uma Clarice disse que ficou um tempão pedindo socorro para os pastores. Ninguém teve a capacidade de ajudar, socorrer. Ela veio aqui, a gente cancelou a oração, vamos fazer a obra lá dentro da cidade de Limeira. Para quem não viu, a moça que veio aqui pediu um trabalho de libertação, estava acamada, estava praticamente já mais quase 15 dias acamada. Pela misericórdia de Deus, Deus alcançou por intermédio do trabalho de libertação que fizemos. Se reconciliou com o esposo, estava no inferno, vivendo o que ela disse. Precisou sair daqui, a irmã disse, pastor, não posso ir para outro lugar, não sei ficar com vocês. Porque eu achei de vocês algo que eu não achei em lugar nenhum. Pedir socorro e a gente não acha, porque estamos preocupados com todo mundo e muitas coisas, mas não estamos preocupados com quem está conosco. Tanto quem está liderando, quanto quem está sendo liderado. Estamos esquecendo de vir sozinho, a gente não consegue fazer nada. Se coloca sobre os pés. É tempo da gente dar as mãos, irmãos, e começar a guerrear a favor dessas vidas. Porque dizer assim, pastor, vai lá na minha casa fazer uma libertação é fácil. Pastor, vai lá em casa fazer uma campanha é fácil, mas se você não tiver postura para mudar, eu vou, o diabo sai, ele volta de novo. Aí eu vou orar, ele sai, e cada vez que vai, ele volta 7 vezes pior. 3 vezes se o demônio sair, ele volta com 20, vem 20 do demônio e mais os 3 que vem. 24 vezes pior do que o primeiro estágio que estava. É fácil. E assim vai. Tem gente que brinca toda semana. Faz a libertação hoje, amanhã não. Ali, faz a libertação amanhã. Ali está ali. Eu prefiro que a pessoa não venha pedir. Não, expulso o demônio. Não. Sente que Deus vai te libertar com o tempo. Por intermédio da palavra. Não é tentando nem com medo do inferno. Porque se cada vez que eu ponho a mão e ponho as mãos, expulso o demônio que está na vida, e ele procurar uma casa não achar, ele vai voltar para a casa dele tal. E quando ele voltar, ele vai voltar cada vez pior. Aí fica mais difícil de você tratar ele daquela vida. É isso que muitos de nós não entendemos e não queremos dar ouvido. Amém? Seja a diferença. Queira pagar o preço por alguém. Porque quando a gente paga o preço por alguém ou pela obra do Senhor, ele retribui na nossa geração. Louvado seja Deus. Irmãos, amanhã nós temos oração. Não. Vai ter oração? Os jovens vão lá fora, né? Só se os irmãos vão vir à igreja. Que eu vou ter que acompanhar os jovens. Eu venho. Você vem? Quem sabe você vai passear? Sábado a gente vai ter, então amanhã a gente vai ter oração, tá? Sábado a gente vai ter culto com os varões aqui na igreja, com os irmãos. Não vai dar, porque vai estar aí vão ligar fora o convite. Mas o restante vai estar na presença do Senhor, amém?